como nós criamos os nossos resultados. Olha só, o processo de criação dos nossos resultados. Nossos quem, Michael? Eu, você e todo ser humano da Terra. Não existe um outro processo de criação dos nossos resultados. Isso indifere da crença, indifere de onde nasceu, indifere da idade. Isso é do ser humano. Se for ser humano, todos nós absolutamente vamos passar pelo mesmo processo de criação. Então, vamos lá, vamos entender isso. Tudo começa no pensamento. Por quê? Porque pensamentos geram o quê? Geram sentimentos. E sentimentos geram comportamentos. Por exemplo, se você pensa em coisas boas, o seu sentimento provável será se sentir feliz. Se você pensa em coisas felizes, coisas boas, o seu sentimento é de felicidade. E o seu comportamento provável é sorrir. Se você está pensando em coisas não muito boas, está passando por um momento de pensar coisas muito limitantes, muito negativas, seja no relacionamento, na empresa, nos negócios, não importa. Se você pensa coisas ruins, você sente como? Provavelmente se sente ruim, se sente, de repente, tristeza. Se você pensar em coisas tristes, por exemplo, você sente o quê? Sente tristeza. E qual será o seu comportamento provável pensando em coisas tristes? O comportamento provável é, por exemplo, chorar, né? Então, todos os nossos comportamentos, eles só nascem depois que nasceram os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos dependem dos nossos pensamentos. Então, se eu penso, por exemplo, vamos imaginar aqui que você está pensando no quanto seu filho ele vai indo bem na escola, por exemplo. E você está no seu carro, está viajando ou está indo para o trabalho e você está pensando quanto seu filho vai indo bem na escola, está se dedicando, está estudando, está tirando ótimas notas, é um menino ou é uma menina de muito boa índole e você está pensando isso. Qual que é o sentimento que você vai começar a ter a respeito do seu filho? Provavelmente de gratidão, sentimento de encanto, sentimento de orgulho, estar orgulhoso ou orgulhosa do seu filho ou da sua filha, por quê? Você está pensando das coisas boas do seu filho. Seu sentimento vai ser bom, vai ser um sentimento de orgulho. E qual será seu comportamento? Um comportamento provável aí, de repente, você pegar um telefone e ligar ou mandar uma mensagem e falar: filho, papai, mamãe, a gente te ama. Nós estamos muito contentes por você. Nós temos muito orgulho de sermos seu pai e a sua mãe. É o comportamento provável de quem está pensando nas coisas boas do seu filho. Pensamentos geram sentimentos e comportamentos o tempo todo. O maior desafio que as pessoas passam na vida lá fora é o seguinte: a maioria das pessoas querem mudar os seus comportamentos. E comportamentos não são mutáveis. O que são mutáveis são os nossos pensamentos. Todas as vezes que você estiver tentando mudar um comportamento, você está mexendo no lugar errado. Por quê? Porque comportamento é subproduto de sentimento. E sentimento é subproduto de pensamento. Então, o processo de criação dos nossos resultados é como? Você pensa, sente e depois se comporta. E os seus comportamentos, eles geram o quê? Os seus resultados. Então, os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos, que geram os nossos comportamentos, que geram os nossos resultados o tempo todo. Se você pensa, por exemplo, que empreender no Brasil é possível, porque tem sim muitas empresas que começam do nada, você é uma pessoa que vai se sentir como? Vai se sentir, de repente, motivada, vai se sentir entusiasmada, vai começar a ter comportamentos de empreender e é natural que você tenha o resultado de ser um empreendedor. Se você acredita, por exemplo, que empreender no Brasil é muito difícil, é muito desafiador, o seu sentimento será provavelmente de procrastinar, de ficar desmotivado e, obviamente, seus comportamentos não vão ser grandes comportamentos. Chance é que seus resultados como empreendedor não sejam bons. Isso se aplica na carreira, isso se aplica aos seus relacionamentos. Existem mulheres, por exemplo, que acreditam que homem não presta. Simplesmente ela acredita que homem não presta. Você acha que isso gera resultados no relacionamento dela? É claro que sim. Por quê? Porque pensamentos geram sentimentos, comportamentos e resultados o tempo todo. Existem muitos homens, por exemplo, que acreditam em coisas do tipo: mulheres são sempre muito aproveitadoras. Mulheres são aproveitadoras. Um pensamento como esse vai gerar que tipo de sentimento? Um sentimento de admiração e de cuidado ou um sentimento de estar sempre tomando cuidado? Obviamente, sempre tomando cuidado. E aí, quais serão os comportamentos? Os comportamentos, de repente, não serão os melhores comportamentos do mundo nesse relacionamento. Como é que vai ser o resultado desse relacionamento? Obviamente será um resultado um relacionamento sem grandes resultados. Um relacionamento onde as pessoas vão ter dificuldades.
Não sei se isso está fazendo sentido para você, mas fato é, para mim, para você e para todo ser humano da Terra, o tempo todo, pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados. Resultados na vida, eles só podem ser de dois tipos, não tem três tipos de resultado. Resultado, ou eles são de sucesso, ou eles são de fracasso. Ou os resultados estão alinhados com os seus sonhos, com os seus objetivos, ou os seus resultados, eles não atingem os seus sonhos e seus objetivos. E o que é que separa, então, quem tem grandes resultados de quem não tem grandes resultados? Será que é o comportamento, como a maioria das pessoas pensa? A maioria das pessoas pensa, sabe o que acontece? O resultado ele não está vindo, seja na minha empresa, seja no meu negócio, seja no meu relacionamento, seja na minha saúde. Não estou conseguindo construir uma saúde inabalável. Por quê? Por causa dos meus comportamentos. Só que é o seguinte, comportamentos não são mutáveis. O que nós precisamos mexer para mexer nos nossos resultados, se a gente quer sair de resultados medianos, de resultados de fracasso e trazer isso para resultados extraordinários, para a vida épica, para a vida extraordinária, nós precisamos mudar, não é nos comportamentos, não é nos sentimentos, é na nossa maneira de pensar. Por quê? Porque pensamentos geram sentimentos, comportamentos e resultados de sucesso e de fracasso o tempo todo. Toda pessoa de sucesso que você conhece é porque ela pensa como uma pessoa de sucesso. Toda pessoa fracassada que você conhece é porque ela pensa como fracassado. Simples assim. Isso é inegociável. Não faz diferença se você acredita no que eu estou falando ou não. Isso é o ser humano. O ser humano funciona desse jeito. Esse é o processo de criação dos nossos resultados. Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos que geram resultados de sucesso ou de fracasso. Então, todas as vezes que você quiser fazer uma mudança nos seus resultados, você tem que mudar, primeiro de tudo, a sua maneira de pensar. Simples assim. E talvez você esteja se perguntando, mas Michael, eu tenho milhões de pensamentos por dia? Nascem pensamentos o tempo todo na minha mente. De onde vêm os meus pensamentos? Eu entendi, faz todo sentido. Pensamentos geram sentimentos, comportamentos e resultados de sucesso e fracasso. Isso sempre foi assim, isso é assim, isso sempre será assim. Entendi, Michael? Show! Só que é o seguinte, Michael, e de onde nascem os meus pensamentos? Então é que a gente vai ter que entender o seguinte, os nossos pensamentos, ele vem de uma espécie de um banco de dados, que nós chamamos de mentalidade. Olha lá, mentalidade é o nome que nós damos para o banco de dados de onde nascem os nossos pensamentos. Tudo que você pensa, essa informação, ela vem de algum lugar. De onde? Onde é esse lugar? É a nossa mentalidade. O que é essa mentalidade, Mike? É o seu jeitão de pensar. É o seu jeitão de pensar sobre todas as coisas. Você tem um jeitão de pensar nos relacionamentos. Você tem um jeitão de pensar sobre negócios ou sobre carreira. Você tem um jeitão de pensar sobre a sua saúde. Você pensa coisas sobre alimentação. Você pensa coisas sobre exercício. E você pensa e gera resultados de sucesso ou de fracasso. E esses pensamentos vêm de onde? Ele vem da sua mentalidade. A sua mentalidade é o seu conjunto de aprendizados. Tudo que você aprendeu na sua vida forma a sua mentalidade, a sua forma de pensar, o seu mindset, né? A sua configuração mental. Mindset é a palavra em inglês que representa mentalidade. E talvez você esteja se perguntando, tá, Mike, eu entendi. E de onde veio a minha mentalidade? Olha só, a sua mentalidade, a minha e de todos nós, ela veio criada do 0 aos 14 anos. Do 0 aos 14 anos de idade, nós não temos a mente crítica, nós só temos a mente inconsciente, a nossa mente menos analítica. Então o que acontece? Tudo que nós vivemos, do 0 aos 14 anos de idade, isso entrou sem filtros dentro da nossa mente. Então o que acontece? Tudo que papai, olha lá, ó. Tudo que os nossos pais nos ensinaram, tudo que papai e mamãe falou durante do 0 até os 14 anos, isso entrou dentro da sua mente. Nós somos extremamente parecidos com papai e mamãe. Por quê? Porque tudo que existe dentro da nossa mentalidade e a base da nossa mentalidade foi criada do 0 aos 14 anos, veio de papai e mamãe ou dos seus pais substitutos. As crenças, os valores. Você viu seu papai e a sua mamãe andando e você pressupôs que você podia andar e você foi lá e andou, porque nós modelamos pai e mãe. Se você viu dentro de casa papai e mamãe, por exemplo,
terem dificuldades financeiras, por exemplo. Chance é que você hoje na sua mentalidade, você talvez esteja passando por alguns desafios ou já tenha passado por alguns desafios. Por quê? Porque quem não nasceu, por exemplo, em berço de ouro, que teve pai e mãe de grandes resultados financeiros, por exemplo, não aprendeu, porque a nossa mentalidade é tudo que nós aprendemos. Nós só conseguimos funcionar no mundo, gerar resultados a partir dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles dependem da nossa mentalidade. E a nossa mentalidade é o que nós aprendemos. Então, se você, por exemplo, viveu numa casa onde papai e mamãe eram extremamente esforçados, extremamente trabalhadores, mas nunca tiveram grandes resultados, chance é que você vai viver uma vida de muito trabalho, de muito esforço. Às vezes papai e mamãe foram inclusive de muito boa índole, então isso vai influenciar, você vai ser uma pessoa de muito boa índole. Agora, se papai e mamãe nunca tiveram grandes resultados financeiros, por exemplo, chance é que você também não tenha. Pura e simplesmente por quê? Porque você não sabe fazer. Você não tem a informação da riqueza dentro da sua mente. Diferente de uma criança, por exemplo, que nasce em berço de ouro, que o pai é um super empresário, ou a mãe é uma mega empresária, ou trabalham com investimentos, eles sabem fazer prosperidade. Essa criança, ela nasce nessa casa e ela vai construir uma mentalidade por ver, ouvir, sentir ali o dia a dia, do mesmo jeito que ela aprendeu a comer, que ela aprendeu a falar, que ela aprendeu a andar. Olhando papai e mamãe, ela vai aprender o quê? Ela vai aprender a ser próspera. Se uma pessoa nasce numa família onde as pessoas são saudáveis, chance é que você seja saudável, você tem um corpo saudável. Por quê? Porque na sua mentalidade existem os códigos, existem as informações, você copiou os padrões de pai e mãe e agora você é uma pessoa saudável. Então, do 0 aos 14 anos, tudo que os nossos pais nos ensinaram, ensinando com palavras ou apenas eles funcionando na vida e a gente olhando para eles, nós modelamos. Então eles nos ensinaram direta e indiretamente tudo que nós sabemos. Sejam seus pais ou seus pais substitutos. Muitas vezes a pessoa não foi criada pelo pai, seu pai substituto, pai e mãe. A nossa família, tios que viveram nas nossas vidas do 0 aos 14 anos, primos, parentes tipo, sei lá, avós maternos, avós paternos, todas as pessoas que passaram na nossa vida do 0 aos 14 anos e que tiveram certa convivência com a gente, configuraram a nossa mentalidade para o sucesso ou para o fracasso. Simples assim. Se você nasceu em uma casa onde existia muita desavença de papai e mamãe, chance é que você não tenha na sua informação, na sua mente, na sua mentalidade, como fazer para ter um relacionamento extraordinário, um relacionamento realmente que vale a pena. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu. Nós só conseguimos pensar a partir daquilo que nós aprendemos. E nós só aprendemos aquilo que nos foi ensinado, direta ou indiretamente. Então a nossa mentalidade também foi criada, olha lá, pelos nossos educadores. Todo mundo que nos educou, principalmente na época da escola, também ajudou a construção da nossa mentalidade. Então, por exemplo, se você tem uma profissão, se você por acaso fez uma faculdade, essa mentalidade foi criada dentro ali do processo educacional. Os seus educadores te ensinaram coisas que hoje fazem parte da sua mentalidade e você pode pensar, sentir, ter comportamentos e resultados a partir daquilo que foi ensinado para você pelos seus educadores. Olha lá, amigos. Amigos nos influenciaram muito, positiva e negativamente. Olha aqui, as experiências vividas, ou seja, tudo que nós vivemos, positivo ou negativo, impulsionador, prazeroso ou traumático e limitante. Tudo que nós vivemos nas nossas vidas forma a nossa mentalidade. Então, a nossa mentalidade é a base para o nosso pensamento, para o nosso sentimento, para os nossos comportamentos e para os nossos resultados de sucesso e de fracasso. O que eu quero dizer com isso? Se tiver alguma área da sua vida que você não está satisfeito, que você não está feliz com os seus resultados, onde é que você vai ter que intervir caso você queira mudar para resultados extraordinários naquela área da vida ou em tantas áreas da vida? Vai ter que mudar onde? A mentalidade. Porque é da mentalidade que tudo começa. A mentalidade é o nosso banco de dados. Todas as vezes que você vai pensar, a sua mente precisa buscar informação em algum lugar. E qual é esse lugar? No seu banco de dados. É a sua mentalidade. São todas as suas experiências vividas. Por que é importante você entender isso? Porque a maioria, como eu falei lá na primeira parte do vídeo, a maioria das pessoas, elas querem ter uma vida extraordinária.
Elas querem ter sucesso pessoal, sucesso profissional, abastança financeira, uma saúde inabalável. Elas querem ter isso. Elas querem, pelo menos as pessoas mentalmente saudáveis, elas querem ter grandes resultados. Mas o fato é, não tem uma mentalidade alinhada com grandes resultados. Então não importa que resultado você tenha na sua vida hoje. Os seus resultados são subproduto direto da sua mentalidade, do seu conjunto de aprendizados. Se quiser mudar os resultados, tem que mudar os aprendizados. Simples assim. E qual é o fato? Como eu falei na primeira parte do vídeo, nós não fomos ensinados a termos sucesso. Nós fomos ensinados português, matemática, geografia, ciências, um monte de coisa que na prática a gente nunca usou, salvo o português e a matemática, o resto quase que não serve para nada. E nós ficamos 10, 12, 15 anos sentados na escola. E o que realmente importa para ter sucesso não foi ensinado. Aprendemos um monte de coisa que não serve para nada. Essa é a realidade. Isso foi o que eu vivi, isso foi o que você viveu, isso é o que todas as pessoas da Terra funcionam. Por isso que eu sempre digo, nós fomos enganados. Né? Hoje é exigido e nós desejamos uma vida extraordinária, porque até que se prove o contrário, e aqui eu não vou entrar na questão religiosa, mas até que se prove o contrário, eu não volto, você não volta. Então hoje nós queremos ter uma experiência de vida, uma vida épica, uma vida que realmente vale a pena, uma vida extraordinária em todas as áreas da vida. Quando eu falo de sucesso, não estou falando necessariamente de dinheiro. Dinheiro é um dos pilares do sucesso, mas existem outros. Quando eu falo de sucesso, eu falo de sucesso em todas as áreas da vida. Então nós queremos isso, porque a gente sabe que nós temos uma experiência única de vida, queremos ter uma vida boa, uma vida extraordinária, mas não fomos preparados para isso. Nós desejamos isso, a sociedade deseja isso, a sociedade exige que nós performemos maravilhosamente bem, mas o fato é, nós não fomos preparados para isso. O que nos ensinaram do 0 aos 14 anos não nos ajuda muito.